Estamos de volta. O transporte ferroviário é um dos mais utilizados pelos americanos para transportar a safra de um ponto a outro no país. Em cada pequena cidade norte-americana que visitamos, encontrávamos uma linha de trem. Já no oeste do Paraná, um estudo encomendado pela FAEP, a Federação Estadual da Agricultura, chegou a demonstrar que o transporte ferroviário já foi mais caro que o rodoviário, na contramão de qualquer lugar do mundo. O Brasil já possuiu mais de 34 mil quilômetros de ferrovias espalhadas por 22 estados. Hoje são apenas 29.700 quilômetros. A falta de investimentos em modernização na estrutura, aliada ao crescimento do transporte rodoviário, fizeram com que parte da rede fosse erradicada. No oeste do Paraná, a Ferroeste liga Cascavel a Guarapuava, na região central. Esta semana, a ferrovia anunciou que adquiriu pela primeira vez em sua história 2 locomotivas próprias para aumentar a capacidade em 50% a partir de fevereiro. As 7 máquinas utilizadas pela empresa até hoje são alugadas e não têm a potência das 2 novas. De acordo com o diretor-presidente da empresa, João Vicente Brizolim Araújo, o transporte de Cascavel a Guarapuava, que chegava a durar 12 horas, baixou para 9 horas e meia. A partir de Guarapuava, há um acordo que possibilita a Ferroeste levar as locomotivas de Cascavel a Ponta Grossa, evitando que os trens fiquem parados em Guarapuava, aguardando conexão. Hoje, todo vagão carregado em Cascavel é transportado pela Ferroeste até Guarapuava. Em Guarapuava, o vagão troca de locomotiva, aguarda a chegada de uma locomotiva da LL, que é outra concessionária ferroviária aqui do estado do Paraná, e a LL leva este vagão até Paranaguá. E nesse trecho da LL ocorre mais outras 2 trocas de locomotiva. Então, quando o vagão sai de Cascavel para chegar até Paranaguá, ele acaba trocando 3 vezes de locomotiva. Só que agora, para 2014, nós montamos um novo modelo operacional com a LL, que a gente prevê que o vagão não fique mais parado em Guarapuava. A gente está fechando trens diretos de Cascavel até Ponta Grossa, tanto LL quanto Ferroeste. Isso já prevê um aumento de 28% na capacidade de tração desse trecho da Ferroeste e LL, sem novos investimentos em ativos. Nós já fizemos alguns testes nesse novo modelo e o tempo de trânsito de Cascavel até Paranaguá chegou a ser reduzido em até 50%, só com essa mudança, sem mais parar o vagão em Guarapuava. Este ano também devem ser iniciados os processos da extensão da Ferroeste entre Guarapuava e Paranaguá e de Cascavel a Maracaju, Mato Grosso do Sul. Um único trem é capaz de substituir até 300 caminhões no transporte de cargas. Na média, o transporte ferroviário é 20% mais barato do que o rodoviário, custo que cai ainda mais se a distância for maior que 600 quilômetros. No entanto, uma pesquisa da FAEP, a Federação Estadual da Agricultura, mostrou que em 2011 o transporte ferroviário no oeste do Paraná era mais caro que o rodoviário, na contramão do mundo. É o que explica o presidente do Sindicato Rural de Cascavel. Pasmem, que na verdade do levantamento surgiu uma realidade, onde se diz que o ferroviário no Paraná custa 103% comparando com o rodoviário. O ferroviário do Paraná não existe uma planilha de custo, e sim, eles olham o rodoviário e fazem, vamos dizer, um percentual em cima desta questão. O presidente Paulo Orso ainda diz que a logística é hoje o maior entrave à produção brasileira e que, caso o investimento no setor não evolua, nossas safras correm o risco de se tornar a cada ano maiores, mas menos competitivas. Nós temos aí uma diferença enorme de questões. Primeiro, lá eles não fazem mais do que 20 quilômetros em estradas, todas asfaltadas, que é o primeiro modal de transporte para chegar ou na unidade armazenadora e daí indo para um trem ou para uma barca. Esta diferença é marcante. Nós fazemos mais de 1.000 quilômetros em cima de pneus em estradas precárias e, quando melhoradas
a um custo elevado. Isso tudo para, vamos dizer, enumerar algumas coisas rapidamente. Nós temos aqui um custo de 30% no mínimo, no Forte da Safra, podendo chegar até mais do que isso, que é nossa logística, nosso transporte. Esse é o custo do Brasil. Como que nós vamos ser competitivos se nós já saímos com um dos itens perdendo em quase 1/3 do produto, da produção, da renda, de toda a renda que tem integral, 1/3 fica só nesse primeiro trajeto, que seria a logística. Enquanto nos Estados Unidos quase todo produtor tem silos na propriedade, no Brasil são poucos os agricultores que conseguem fazer esse investimento. Aí entram as cooperativas. Um dos exemplos é a Copacol, que conseguiu resolver seus problemas logísticos, pelo menos desde as fazendas até a indústria. O novo armazém está quase pronto. Falta pouco para que a estrutura esteja preparada para receber as 50 mil toneladas de grãos. É mais um investimento da cooperativa de Cafelândia para resolver um problema comum em todas as regiões do país: a falta de espaço para estocar a safra. Os associados da Copacol devem colher 6 milhões e 500 mil toneladas de soja nesta temporada. E apesar de ser um recorde, tem lugar para toda a produção. Os investimentos feitos pela estrutura da nossa diretoria tem garantido que essa estocagem dessa produção recorde de soja que está se estabelecendo esse ano, ela tem estocagem garantida sim na nossa região. Então tem a grande garantia que os nossos associados possam estar entregando essa produção e tendo garantia que ela esteja estocada nesse período. A novidade em relação aos armazéns antigos fica por conta destes equipamentos. São 24 motores capazes de ventilar o silo, uma tecnologia usada para manter a qualidade do grão estocado. Outra medida importante tomada para melhorar a logística da cooperativa foi instalar a fábrica de ração e a indústria de óleo e de farelo próximas ao estoque e à área produtiva. Isso reduz custos com o transporte. Uma grande vantagem do oeste do Paraná é permitir com que a gente consiga ter essa produção aqui no oeste do Paraná, grãos, soja e milho, que são duas culturas principais, e a gente tem também a produção da integração, ou seja, a produção de aves e suínos dentro do mesmo local. Então a gente consegue otimizar utilizando esses grãos que são produzidos aqui na região, não tendo gastos logísticos de transporte para outras regiões e transformando esses grãos em carne. Então esse é uma maneira que a gente tem de contornar os problemas logísticos que o país enfrenta hoje. Se dentro da cooperativa a logística não é problema, longe dos portões da Copacol, os desafios ainda são muitos. E a falta de uma infraestrutura eficiente lá fora interfere na competitividade das empresas. Hoje é algo que se repete há muito no mercado, principalmente quem trabalha em relação à distribuição, no caso nosso, no mercado interno, mas principalmente exportação, são as vias de transporte. São as estradas com altos custos, com essas deficiências de portos, todos esses processos, desde as deficiências de portos. E as rodovias, que é o transporte mais caro de tudo, encarece a produção e dificulta a competitividade do Brasil e os nossos produtos com os outros países. Então, é um desafio constante. E a gente acredita e espera que o governo faça seu papel, que é investir em infraestrutura para nós continuarmos sermos competitivos. Senão, o caminho acontece que, com essa dificuldade, com esses custos, nós daqui a pouco não vamos ter oportunidades no mercado internacional. Hidrovia no Paraná ainda é um projeto distante. A alternativa que reduziria custos de produção e de transporte ainda não é realidade por aqui. Diferentemente dos Estados Unidos, os grãos só seguem pela água quando saem para exportação. E no Paraná, a principal via de acesso ao Oceano Atlântico é o Porto de Paranaguá. O caminhoneiro José Almeida já percebeu as mudanças. Para mim, de um ano para cá, melhorou 90%, vamos dizer, não em 100%, né, mas 90% melhorou bem. As filas mesmo, tinha dia que você ficava 2, 3 dias na fila, né? Hoje não, você chega e senta direto aqui, quando é máximo, você fica no pátio aqui, em torno de 2 horas, 3 horas já vai descarregar. E banheiro também melhorou 100%, banheiro melhorou 100%. A diretoria técnica do Porto de Paranaguá fez mudanças nos planejamentos, na organização e informatizou alguns procedimentos, o que melhorou a logística, trazendo mais agilidade para descarregar e carregar. O planejamento que é feito é o seguinte: o porto vive, vamos dizer, da chegada dos produtos no porto e da saída através dos navios e da parte de estocagem dentro do porto. Então,
Então, o que se fez? Apenas se regulou, vamos dizer, com relação aos navios que estão para carregar, a capacidade de armazenamento do Paranaguá e a chegada dos caminhões. O que foi feito, então? Os caminhões só chegam a Paranaguá quando eles estão devidamente autorizados e sabendo-se que dentro dos próximos 5 navios que estão atracados, que devem atracar, essa carga será carregada. Este caminhoneiro, que conhece vários portos pelo país, aprovou algumas modernidades e diz estar satisfeito com a estrutura e a organização. Para mim aqui é bom. Em vista assim, do que nós temos visto para fora, né? Sem ser de porto também, que nós viajamos muito, né? Que é bom. Segurança boa, rapidez também tá bom. Tem um sistema que eles implantaram também de chamar a gente pelo celular, sabe, com mensagem. O senhor acha que tudo isso facilita para o caminhoneiro? Ixi, bom demais. O porto funciona 24 horas por dia e saem daqui cerca de 200 navios por mês. Para eles também estão programadas melhorias na logística. Passam pelo porto de Paranaguá de 2.000 a 2.500 caminhões por dia, que carregam, em média, um navio graneleiro de 65.000 toneladas. Com a nova dragagem anunciada pelo governador Beto Richa, os navios não precisarão mais esperar a maré alta para poder sair ou chegar do porto de Paranaguá. Isso é de fundamental importância porque há mais de 12 anos que não se fazia uma dragagem na bacia de evolução. A partir do momento em que essa dragagem esteja feita, esses navios terão, e aí sim nós vamos ganhar bastante em velocidade de carregamento dos navios. A maioria dos navios que carregam soja, farelo de soja e milho, eles vão para a China, tá certo? Essa é a grande maioria. Mas também existem outros mercados. A carne, por exemplo, vai para o mercado europeu, vai para a Rússia e tal. Mas o grande mote do Porto de Paranaguá é o granel sólido que vai para a China. Há quem se apegue nas dificuldades para justificar a falta de hidrovias nos nossos rios. Mas a reportagem que você vai ver agora mostra como a tecnologia e o planejamento podem derrubar barreiras. Eu convido você a me acompanhar numa viagem ao Panamá. O pequeno país na América Central tem menos de 4 milhões de habitantes e uma capital moderna que lhe rendeu o apelido de Dubai Latina. Mas os arranha-céus que se concentram na cidade do Panamá não conquistaram tanta fama quanto o canal que corta o país, ligando os oceanos Pacífico e Atlântico. O local foi escolhido por se tratar do istmo mais estreito da América. Começamos nossa visita ao Canal do Panamá pelas eclusas do Lago Gatún, que ficam na cidade de Colón e dão acesso ao Oceano Atlântico. Do mirante, acompanhamos a passagem dos navios carregados das mais diversas mercadorias. Este é o chamado barco Panamax, um dos maiores navios a atravessar o canal. De acordo com os guias, a distância entre o casco e as paredes da eclusa é de apenas 60 centímetros, mas nos parece muito menos que isso. As locomotivas ajudam o barco a se manter alinhado, para evitar choques com as paredes, mas o navio avança com o próprio motor. O navio passa tão perto que conseguimos perguntar a um dos tripulantes para onde estavam indo. Trata-se de um navio que transporta automóveis entre Japão e Europa. São 59 mil toneladas de carga e a travessia pelo canal não é barata. Custou a este barco $251 mil. Aqui no Lago Gatún, os navios que vêm do Pacífico, como este ali, estão na fase final da travessia. Um trecho de 80 quilômetros, que dura de 8 a 10 horas. E vai terminar ali, ó, no Mar do Caribe. Veja neste vídeo como funciona o Canal do Panamá. Como os lagos artificiais ficam até 26 metros acima do Canal do Panamá, foram construídas as eclusas, espécies de elevadores de água. O navio entra na primeira eclusa e o nível da água sobe, até se igualar à segunda etapa do trajeto, e assim por diante. Depois de atravessar o lago, o barco chega a outras eclusas, desta vez para descer ao nível do mar. A
A elevação dos navios nas eclusas é muito rápida. Em 10 minutos, 100 milhões de litros de água doce são despejados para encher o reservatório. Uma tecnologia e tanto para a época em que foi construída. O canal começou a funcionar em 1914. Durante a construção foram removidos quase 153 milhões de metros cúbicos de terra, o suficiente para dar a volta ao mundo 4 vezes. Veja só o primeiro trânsito registrado na eclusa. Na época, os navios eram bem mais modestos, em tamanho e em carga. De lá para cá, mais de 1 milhão de navios já utilizaram o atalho, que economiza 2 semanas de viagem. É o tempo que levam as embarcações que fazem o contorno pela América do Sul. Por isso, o tráfego não para. Até 40 barcos por dia fazem a travessia, que acontece inclusive à noite. O canal funciona 24 horas. As reservas dos navios são feitas com até 1 ano de antecedência. E uma curiosidade, quando o barco entra em águas panamenhas, a bandeira do Panamá substitui a do país de origem e um capitão panamenho assume o comando. De Colón, partimos para a cidade do Panamá, capital do país. É onde ficam as eclusas de Miraflores, que dão acesso ao Oceano Pacífico. A cor da água é mais escura e a estrutura para receber os turistas é bem mais generosa. De um prédio de 4 andares, é possível observar a movimentação dos barcos de um lado a outro do istmo. Mas com uma autorização especial, nossa equipe foi até o muro central das eclusas. Depois de 10 minutos, o nível da água já se igualou em todo o canal. Por isso, foi possível abrir as comportas. E neste momento, o navio carregado com grãos está entrando no Canal do Panamá. A água que é utilizada para a descida e subida das embarcações em cada série de eclusas vem por gravidade dos lagos e é transbordada nas eclusas através de um sistema de esgotos principais, que se estende por debaixo das câmaras das eclusas, desde os muros laterais e o muro central. Acompanhamos de perto os trens que coordenam a passagem dos barcos. Um trabalho cuidadoso para evitar que os navios encalhem e provoquem prejuízos milionários. Mas, do jeito que está, o canal ficou pequeno diante da forte demanda do comércio mundial. Por isso, e para que navios maiores possam utilizar o atalho, o Canal do Panamá está sendo ampliado para dobrar sua capacidade. As eclusas novas, além de 30% maiores, serão mais modernas. O desenho das eclusas inclui 3 reservatórios para reutilização de água por câmara. As tinas vão permitir que 60% da água seja reutilizada em cada trânsito. As comportas que fecham e abrem o acesso entre as eclusas também serão diferentes. Cada uma delas pesa 3.300 toneladas. A ideia é inaugurar a ampliação este ano, quando o canal completa o primeiro centenário de funcionamento. Tarouba Rural, ano 2. A gente se despede por aqui. Um excelente domingo para você e toda a sua família. E a gente se encontra na semana que vem. Tchau!